Muito bem, a gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje é dia 29 de novembro de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, o Dr. Douglas Kuchiyama, que é o vice-presidente, Dr. Flávio Arantes, e também o Dr. Vinícius Valentim Almeida, em substituição a Maria Alice Formigoni. Obrigado. Pela representação fiscal, Pedro Abraão. Dr. Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vamos lá. O primeiro processo da pauta é Extratura Asfaltos S.A. O relator é o Dr. Flávio Arantes. Foi solicitado pelo relator a retirada de pauta. Então, o processo sai de pauta e provavelmente entrará na próxima sessão. Na sequência aqui da nossa pauta, nós temos Formitap, Indústria e Comércio S.A. O relator, Dr. Douglas. O AIN é o 4.145.319. Não há inscritos para sustentação oral. O processo está entrando em julgamento. O voto já está registrado, então eu peço ao Dr. Douglas que apresente seu voto, tendo em vista que não há pedido de sustentação oral. Dr. Douglas, com a palavra. Bom dia a todos de novo. Então, esse é um recurso ordinário interposto pelo contribuinte da decisão que julgou procedente o auto de infração lavrado contra a empresa que teve imputado as seguintes infrações. Infrações relativas ao crédito de imposto, creditou-se indevidamente CMS no montante ali indicado, nos meses de janeiro de 2016 até maio de 2017, conforme apontado no demonstrativo 1 do anexo 1 deste AIN. Tendo em vista que tal crédito foi respaldado em documentos que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES, esses documentos foram considerados inidôneos porque foram emitidos a partir de 1 de 1 de 2016, data a partir da qual foi considerado inexistente o suposto emitente, Tibirica Transportes e Logística, Limitada, ME. E aí, a nova razão social é SCT, Serviço de Consultoria. Conforme a cópia das peças do processo de constatação de nulidade de inscrição. O contribuinte apresentou defesa, alegando e apertada a síntese, liquidez e certeza do questionando, então, a liquidez e certeza do lançamento e retroatividade do ato administrativo de cassação, boa-fé da defendente, abusividade da cobrança de multa por infração, inconstitucionalidade da Lei 13.918 de 2009. O agente fiscal atuante apresentou sua manifestação fiscal, manifestando sobre a regularidade do procedimento fiscal, sobreveio decisão de primeira instância, mantendo-se o AIN, tal como lavrado. Houve interposição de recurso, em que o hora recorrente praticamente repetiu os argumentos apresentados em sede de defesa. A representação fiscal apresentou seu parecer sobre o recurso ordinário, pugnando pela manutenção da decisão proferida em primeira instância, com manutenção do AIN. Este é o relatório e passo ao voto, presidente. Então, eu começo o voto aqui com questões que não comportam conhecimento, na verdade, abusividade da cobrança da multa por infração. Na verdade, eu estou analisando sobre o enfoque constitucional, existe a vedação do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, então eu não estou conhecendo do recurso contra este ponto. Aí tem as questões que eu vou tratar de forma conjunta: liquidez e certeza do lançamento e retroatividade do ato administrativo de cassação, boa-fé da defendente. São as alegações comuns de idoneidade, de boa-fé e tudo mais. Eu estou usando trechos aqui, alguns trechos da decisão recorrida, né? Então, com relação à questão da liquidez e certeza do lançamento, não procede tal alegação. Transcreve o trecho da decisão recorrida, que cita o artigo 142 do CTN, então verificada a ocorrência do fato gerador, compete à autoridade
determinar a matéria tributável, calcular o montante de tributo devido, identificar o sujeito passivo, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível e a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória. Então, portanto, não há que prover contra este argumento. Com relação à alegação de que o ato teve efeitos retroativos, também não prospera tal argumento. Eu estou usando também, mais uma vez, a decisão recorrida como fundamento e razão de decidir. Eu vou ler aqui alguns trechos. Aqui da decisão mencionada, da decisão recorrida, o item 12, os procedimentos fiscais desenvolvidos pelo fisco que apuraram irregularidades na situação cadastral do estabelecimento SCT, Serviço de Consultoria, devem ser considerados válidos, ainda que efetuados posteriormente à realização das supostas prestações. Esse também é o entendimento desse TIT. Aí cita aqui uma jurisprudência e uma jurisprudência da Câmara Superior, cujo emento aqui eu falo o seguinte: a decisão revisando pautou-se no exame minucioso das provas existentes nos autos para reconhecer que não estão presentes os requisitos para o acreditamento. A alegação de nulidade do AIM, porque esta estaria ausente de notificação específica prevista no manual de técnicas fiscais, não pode ser reconhecida, pois a lei de tal argumento não ter sido pré-questionado. Quanto à tese de que a declaração de inidoneidade não pode atingir casos pretéritos, conheço e nego provimento forte no entendimento de que o ato de bloqueio da inscrição é ato interno de natureza declaratória que não constitui e nem desconstitui nenhuma situação jurídica, mas apenas a constata, de modo que o documento é inidôneo desde o momento de sua emissão e não a partir da data em que sua inidoneidade se torna conhecida. Com relação às demais questões invocadas, enfim, é um trecho da decisão que fala sobre a possibilidade de retroatividade da declaração de inidoneidade. Aí, lá na frente, eu falo que merece destaque o fato de que as declarações de inidoneidade necessariamente têm efeitos ex-tunc, retroativos, uma vez que constatam uma situação pré-existente, portanto, não há que se falar em qualquer irregularidade quanto a este ponto. Aí, através dos documentos que instruíram a acusação fiscal e do relatório de apuração de inidoneidade, o contribuinte não trouxe elementos que me convenceram de que a empresa autuada cumpriu com os requisitos da jurisprudência para ter reconhecido a boa-fé. Isto posto, caberia ao autuado infirmar a acusação fiscal através da produção de provas robustas da existência regular da suposta empresa, emitente das notas fiscais impugnadas pelo fisco, ou ainda comprovar a efetividade das operações comerciais, o que não se verifica no caso. Através dos documentos apresentados pelo recorrente, instruir a acusação e pelo relatório de apuração, que aproveito como fundamento e razão de decidir, a inabilidade dos documentos fiscais de emissão atribuída à empresa emitente das notas fiscais, depreende-se que essas operações foram feitas desacompanhadas de documentação fiscal, a teor do que dispõe o artigo 1841 e 59 do RICMES. Quanto à alegação de boa-fé, disposto no artigo 59 do RICMES, prevê que o direito ao crédito do ICMS é condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração da efetiva existência da operação de aquisição de mercadorias, comprovação de que o adquirente verificou a regularidade fiscal do fornecedor na data da operação. Aí menciona aqui o artigo 22A da Lei 6374 de 89. Em outros termos, a alegada boa-fé deve preencher requisitos, depende de prova que não ocorreu no caso em questão. Aí cito aqui os requisitos da súmula 509 do STJ, que teria que ter a comprovação de que o adquirente verificou a regularidade fiscal do alienante no extrato se integra, demonstração da veracidade da compra e venda efetuada, existência de prova de pagamento ao alienante, cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas, declaração de idoneidade posterior à celebração do negócio jurídico efetivo e a consequente emissão das notas fiscais, creditamento do ICMS. Eu transcrevo mais uma vez o trecho da decisão recorrida em que foi feita essa análise das questões das provas. Eu vou ler só uma parte aqui, 36 da decisão, em relação aos compromissos de pagamentos apresentados, indicando transferências efetuadas para Tibirica, bem como para outros destinatários, provenientes do Banco Safra, constata-se que não foram comprovados os pagamentos de todas as prestações, apesar de estabelecido em contrato de faturamento e pagamento quinzenal.
Foram apresentados para o exercício 2016 2 TEDs e um boleto DDA, e para o exercício 2017 12 TEDs e um boleto DDA. Não foi demonstrada a correlação das prestações com os respectivos pagamentos, a incorreção quanto às TEDs destinadas ao Banco Santander, uma vez que o código dos bancos é formado por 3 dígitos, sendo do Banco Santander o código 033, não 33, como indicado nos comprovantes. Dessa forma, cabe concluir que os respectivos documentos não comprovam o efetivo pagamento das prestações do suposto emitente Tibirica Transportes Logística. Então, não prosperam asulegações do contribuinte e o contribuinte questiona a inconstitucionalidade da Lei 13.918. Aí eu estou falando aqui que eu não declaro a inconstitucionalidade, mas eu aplico a revisada súmula 10 do TIT aqui. Então, eu estou conhecendo em parte do recurso para dar parcial provimento com relação à limitação dos juros da taxa Selic. Assim como voto, presidente. Obrigado, doutor Douglas. Parabenizo aí pelo voto proferido, muito bem fundamentado. O processo está em discussão. Estamos de acordo com o voto, senhor presidente. Obrigado, Pedro. Bom dia, estou de acordo com o voto também. Parabéns pelo voto. Obrigado, doutor Vinícius. Bom dia também, parabenizo aí, doutor Douglas, pelo voto, um processo bem trabalhoso, muito material, muita prova juntada, né? Bem difícil de analisar, cumprimento aí pelo voto e vou acompanhar. Obrigado, então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso ordinário parcialmente conhecido, e na parte conhecida, parcialmente provido apenas para afastar o excesso de juros nos termos do voto relator, à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta é o AIN 4.146.102, Vitor Invernizio Audi. Eu sou o relator, é um recurso misto. O voto já está registrado. Não há pedido de sustentação oral, de modo que eu vou direto ao voto. Bom, em primeiro lugar, é importante salientar que são 4 acusações. Os itens 1 e 2 é falta de pagamento do imposto por falta de escrituração de registro de saídas. Em relação aos itens 3 e 4, é descumprimento da obrigação acessória, falta de escrituração relativas às notas fiscais de entrada. A decisão de primeira instância, ela julgou parcialmente, manteve parcialmente o auto de infração, e na parte em que julgou desfavoravelmente a Fazenda, ela excluiu algumas notas fiscais do item 4 e aplicou o redutor, né, o recálculo, na verdade, do artigo 85A para os itens 3 e 4. Diante disso, a Fazenda do Estado apresentou recurso de ofício, onde concorda com a redução da multa do 85A, né? O recálculo da 85A, e em relação ao item 3, pede o restabelecimento. Também pede o restabelecimento das notas fiscais excluídas do item 4. Esse é o objeto do recurso de ofício.
No recurso ordinário, nós temos questões que envolvem o cálculo da multa sobre os juros atualizados, confiscatoriedade da multa, há vários pedidos de nulidade. Quanto ao mérito, o contribuinte alega, em relação aos itens 1 e 2, a inexistência de prova da infração e que as vendas foram do ativo imobilizado, né? Basicamente, ele alega isso. E com relação aos itens 3 e 4, que são obrigações acessórias, o contribuinte ele confessa as infrações, né? Mas pede a redução da multa, né? Por ser excessiva, alega consunção também em relação ao item 4, né? Que teria sido absorvido em parte pelos itens 1 e 2, também pede a redução da multa com base no 527A e também a questão dos juros, né? Então, basicamente, esses são os pontos controvertidos aí deste recurso, né? E, embora não seja um processo longo, né? Mas ele envolve muitas questões que tivemos que enfrentar aqui. Então, eu começo, então, pelo recurso de ofício. Muito bem. Na parte em que eu vou tentar sintetizar aqui o máximo, porque o voto ficou até longo, né? Por conta dessas várias questões que foram aduzidas aqui. Então, em relação ao recurso de ofício, a Fazenda foi sucumbente em parte da decisão, né? Então, em seu recurso, a recorrente concorda com o recálculo da multa apenas em relação ao item 4 do AIM. Neste ponto, o recurso não merece provimento, posto que a decisão recorrida agiu com acerto, tendo em vista a regra do artigo 85A da Lei 6374. Com relação ao item 3 do AIM, o recurso oficial deve ser provido. A Fazenda do Estado sustenta a inaplicabilidade do artigo 85A da Lei 6374/89 de forma simultânea para as acusações dos itens 3 e 4 do AIM. Assim, não poderia haver recálculo da multa do item 3, já que estaria dentro do limite máximo previsto em lei. Considero que deve prevalecer o princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário. E aqui eu transcrevo o artigo 85A, parágrafo 3º, que claramente diz o seguinte: o limite previsto no caput deste artigo será observado em relação a cada infração cometida. A decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois o recálculo da multa, pela incidência da norma transcrita, não é por auto de infração, mas sim individualmente, a cada lançamento fiscal. Destarte restabeleça a integralidade da multa fiscal do item 3 do AIM, dado que o somatório da multa cobrada é de R$ 38.502,80, de acordo com o demonstrativo de folha 6 do auto de infração, inferior ao valor previsto como limite máximo a ser cobrado, de modo que o artigo 85A da Lei 6374 não pode ter aplicação na espécie. Então, só para esclarecer, o que a decisão de primeiro grau fez? Ela pegou os dois itens, 3 e 4, e aplicou 85. Mas a regra aqui do 85A, parágrafo 3º, diz que o recálculo tem que ser feito a cada infração. Então, eu estou restabelecendo a multa do item 3. Muito bem. Prosseguindo aqui. A Fazenda do Estado, por fim, pede em seu recurso a reforma da decisão de primeiro grau, especificamente quanto à exclusão de várias notas fiscais do item 4 do AIM. Alega a recorrente que a decisão é equivocada, considerando a irregularidade dos documentos fiscais na esteira do apurado pela autoridade lançadora. Constou da decisão recorrida que as notas fiscais 49, 50, 106, 135, 138, 155, 156, 36, 37, 205 e 206 foram devidamente registradas, e, por isso, tais documentos foram excluídos da exigência do item 4 do AIM, conforme folhas 282. Então, a decisão de primeira instância, ela entendeu que essas notas fiscais, como houve o registro, ela excluiu da exigência. Com razão, a Fazenda
de fato, não é admissível considerar que houve escrituração regular dos documentos fiscais em Testilha. As chaves de acesso escrituradas são divergentes das chaves de acesso das notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo 4, folhas 22 e 23, que foram consideradas como não escrituradas. Sem que haja regularidade nos documentos fiscais, conforme as normas de regência, não há como confirmar se todos os dados nela contidos são os mesmos lançados no livre registro de entrada. Ademais, a decisão recorrida não teceu qualquer comentário em relação às relevantes observações da autoridade fiscal, de folhas 248 e 249, dos autos, para justificar a exclusão das referidas notas fiscais. Destaco o referido trecho. E aqui, nesse ponto, a autoridade fiscal, ela diz a incoincidência de dados entre as registradas, né, e a listagem, para justificar que não poderia considerar como notas fiscais registradas. O sujeito passivo deve observar rigorosamente as obrigações acessórias previstas na legislação tributária de acordo com a prescrição do artigo 113 do CTN. Nessas condições, dou provimento ao recurso oficial para restabelecer a inclusão das notas fiscais tais e tais, na exigência do item 4 do AIN, mantida a aplicação do artigo 85A da Lei 6374/89, porque, tanto que, com relação ao item 4, o recálculo da multa houve concordância aí da Fazenda no recurso de ofício. Então, eu estou dando parcial provimento ao recurso oficial. Agora eu passo às questões que envolvem o recurso ordinário. No caso do recurso ordinário, tem aqui a questão da alegação da ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante atualizado, não estou conhecendo em função da súmula 13. Com relação à confiscatoriedade da multa fiscal, não estou conhecendo em razão do artigo 28 da Lei 13.457. Passo, então, às questões de nulidade do auto de infração. O recorrente alega nulidade do auto de infração, uma vez que não consta dos autos a ata da Comissão de Controle de Qualidade, conforme portaria CAT 115. A autoridade fiscal confirmou às folhas 248 que a ata do Comitê de Qualidade está registrada sob número, no SIGADOC, número tal, como consta aqui no meu voto. Assim, o disposto no artigo 2º da portaria CAT 115, 2014, foi cumprido pela fiscalização. De outra parte, desnecessária a juntada da referida ata para instruir o AIN, pois não é documento necessário para a validade do auto de infração, exibido o artigo 34 da Lei 13.457. Nesse sentido, já decidiu a Câmara Superior, conforme o julgamento proferido, no AIN 4.072.066, dígito 4. E aqui eu transcrevo o artigo 34, faço algumas considerações a respeito dos requisitos do auto de infração, e digo mais aqui, mais abaixo, ressalto que houve descrição dos fatos pela fiscalização, que são suficientes para identificar as infrações fiscais do AIN, tudo corroborado pelos documentos de folhas 10 e seguintes, sendo desnecessário transcrever mais uma vez os termos dos lançamentos fiscais em Testilha, da qual me reporto. Deste modo, a descrição dos fatos infracionais e a indicação dos fundamentos legais é de clareza meridiana, não acarretando, por consequência, violação ao princípio da ampla defesa, tanto que houve percussiente impugnação quanto ao mérito da acusação fiscal. Não há que se falar em cerceamento de defesa, normalmente em relação ao item 2 do AIN, dado que o direito do devido processo legal fora garantido pelo contribuinte através do presente contencioso administrativo tributário, mesmo porque o contribuinte exerceu o seu direito de defesa na plenitude, articulando percussientes fundamentos jurídicos com a garantia do duplo grau de jurisdição. Veja-se que nos itens 1 e 2, a infração é de falta de pagamento, falta de escrituração regular no documento fiscal próprio, de documentos de sua emissão nos respectivos demonstrativos relativos a operações tributadas, infração aos artigos tais e tais. Já quanto aos itens 3 e 4, é de falta de escrituração de entrada de mercadorias no estabelecimento a partir de operações tributadas. Com relação a essas acusações, o fundamento legal foi 214 do RICMS. Portanto, não há dúvidas a respeito da descrição dos lançamentos fiscais, em especial no que tange ao item 3 do AIN, que subsumem as hipóteses legais apontadas como fundamentos da autuação, sendo que o recorrente nada indica de forma fundamentada no que consistiria os eventuais erros de acusação ou insuficiência do relato das acusações fiscais. O mesmo se diga em relação ao enquadramento das sanções tributárias, a correta subsunção dos fatos às hipóteses legais previstas em lei,
tanto que o recorrente também não indica a incorreção da aplicação das multas fiscais. Aqui, só abro um parênteses, o contribuinte, ele envolve muitas alegações de incorreção da infração, de forma genérica, né? Então, eu enfrentei aqui para que não haja alegações de futuras nulidades, mas, então, só para esclarecer essas questões aí. O mesmo se diga em relação à nulidade do auto de infração por alteração do critério jurídico, folhas 310 seguintes. A questão é atinente à interpretação e aplicação da legislação tributária, Bandeirantes, e tendo em vista as provas dos autos. Logo, é questão de mérito a ser apreciada em momento oportuno. Portanto, rejeito as preliminares alegadas, máxime, porque o recorrente não logrou apontar ou justificar quaisquer prejuízos, consoante artigos 10, 10A e 10B da Lei 13.457. Passo, então, ao mérito do recurso, começando pelos itens 1 e 2, que serão analisados em conjunto, tendo em vista a semelhança aqui de acusações fiscais. A decisão de primeiro grau foi pela procedência integral do AIM, pois, consoante prova dos autos, as infrações imputadas foram comprovadas. O contribuinte apresentou recurso ordinário aduzindo que houve descumprimento da portaria 115, a liquidez do lançamento em face das escriturações comprovadas, que não há incidência do imposto sobre operações realizadas pelo contribuinte, subsidiariamente pede a redução da base de cálculo e a alíquota de 12%, pede o reconhecimento da absorção dos itens 3 e 4 pelos itens 1 e 2, alega cerceamento de defesa, confiscatoriedade da multa do item 2, que há dubiedade da acusação do item 3, reconhecimento da limitação do juro da taxa Selic, legalidade da base de cálculo majorada e limitação de multa. Pois bem, não há que se falar em alteração do critério jurídico do fisco, no que tange aos itens 1 e 2. A NBC 27 do ativo imobilizado, aprovado pela resolução 1177 de 2009 do Conselho Federal de Contabilidade, é norma extrajurídica que há de ser interpretada em combinação com a legislação tributária do ICMS do Estado de São Paulo. Com efeito, não tem incidência o artigo 7º, inciso 14 do RICMES, pois os bens, segundo o elenco probatório, não são do ativo imobilizado, eis que permaneceram no estabelecimento prazo inferior a 365 dias. Ademais, como pertinentemente apontado pela representação fiscal às folhas 350 de suas contrarrazões, os referidos bens não abrangem a utilização para sua comercialização e não, eles abrangem a utilização para sua comercialização e não para outras atividades. E aqui eu transcrevo o trecho dos itens 26 e 27 das contrarrazões da representação fiscal que adoto como razões de decidir. Com relação ao conjunto probatório, restou demonstrado que não se trata de ativo imobilizado. Transcrevo o trecho do relatório circunstanciado, de folhas 10/12, que adoto como razões de decidir, e aqui eu também transcrevo esse trecho que reputo relevante aqui para o desate da lei. Jungindo a questão da falta de prova de que os bens integravam o ativo imobilizado, também não foi comprovado pelo contribuinte que teria utilizado os bens para fins de locação, conforme folhas 277, que me reporto. No outro giro, não merece prosperar a alegação de redução da base de cálculo dos produtos usados em relação aos itens 1 e 2 do AIM, pois não foram vendas do ativo imobilizado, e porque tal benesse está condicionada à regular escrituração das notas fiscais. Uma vez desatendida a condição legal prevista na legislação tributária, é de se aplicar a alíquota de 18%, de modo que a autoridade fiscal ajude um acerto, conforme artigo 11, parágrafo 1º, item 3, anexo 2 do RICMES. E aqui eu transcrevo a referida norma. Ainda quanto ao pedido de redução da base de cálculo, folhas 317 seguintes, consta dos autos que a fiscalização assim procedeu quando cabível. Em relação ao item 2, nas operações em que houve regular entrada de mercadoria, a fiscalização aplicou a redução da base de cálculo. No entanto, a pretensão manifestada nesse recurso não procede. Neste ponto, me reporto aos esclarecimentos da autoridade fiscal às folhas 250 dos autos que também transcrevo. Estando comprovada as infrações fiscais pelas provas que instruiu a AIM, nego provimento ao recurso quanto aos itens 1 e 2. Com relação aos itens 3 e 4, eu registro aqui que houve confissão
pelo contribuinte, né? Então, estou aplicando o artigo 20 da Lei 13.457 e também entendo que as provas dos autos demonstram a saciedade aqui, a configuração das infrações, de modo que eu mantenho os itens 3 e 4. O contribuinte também alega a consunção de parte do crédito tributário do item 4, que deveria ser absorvido em relação aos itens 1 e 2. Então, ele alega aqui o seguinte: contribuinte, as folhas 321, 323, abro aspas. Após a devida a análise das operações consensuais, verificamos que não há exata identidade. Espera aí, deixa eu me perder aqui. Verificamos que não há exata identidade entre as operações incluídas no item 1 e 2 e operações incluídas nos itens 3 e 4. É fato, aqui vem a destaque, o que o contribuinte alega. É fato que grande parte das operações incluídas no item 4 do auto de infração refere-se às entradas das saídas cujo imposto está sendo exigido nos itens 1 e 2. Por conta disso que ele pede, então, essa é a alegação da consunção. Entretanto, a Fazenda do Estado, em contra-razões, ao impugnar tal pedido, assevera as folhas 351 e 352 que as operações são distintas. E aqui eu transcrevo o item 32 das contra-razões. Não se pode olvidar da decisão recorrida, que consignou as folhas 268, que, abro aspas, ademais, não há consunção entre as penalidades aplicadas nos itens 1 e 2, tampouco dupla penação pelo mesmo fato, porquanto as infrações tratam de fatos distintos. Prosseguindo, então. É certo que o Tribunal de Impostos e Taxas já se posicionou sobre o assunto, no sentido de que a conduta ilícita mais grave deve absorver a menos grave, quando interligadas, sem ficar restrito às hipóteses do artigo 527, parágrafo 3º e 5º do RICMS, como se verifica nos seguintes julgados. Aqui eu transcrevo vários julgados da Câmara Superior nesse sentido. No entanto, no presente caso, o recorrente não demonstrou à sociedade quais operações do item 4 seriam interligadas com aquelas dos itens 1 e 2, para fins da pretendida absorção. Segundo foi consignado no apelo do particular, aqui preciso dar uma corrigida, foi aduzida a alegação genérica, no sentido de que parte das operações seriam as mesmas. A decisão do primeiro grau e a representação fiscal, como apontado anteriormente, afirmam que as operações são distintas. Destarte, caberia ao contribuinte o ônus da prova na demonstração de que quais operações comportariam a absorção dos itens 1 e 2 do AIM. Assim sendo, desprovejo o recurso do contribuinte quanto ao pedido de consunção. Então, na verdade, aqui eu estou indo pela questão da alegação genérica do contribuinte, que fala parte das operações, ele não indica, não faz uma planilha, não demonstra, e eu também não consegui identificar aqui, pela análise aqui dos processos, de forma segura, que se tratam de operações interligadas, né? Então, eu estou afastando aqui o pedido de consunção. Bom, subsidiariamente, o contribuinte, então, como ele também pede a aplicação da redução da multa com fundamento do 527-A. Eu fiz aqui algumas considerações a respeito do tema, dizendo o seguinte, que o recorrente postula a redução da multa fiscal em relação aos itens 3 e 4 do fundamento do 527-A. Diz que as infrações não foram praticadas com dolo, nem implica falta de pagamento. Aduz que não possui antecedentes fiscais, que seu porte econômico é de pequena empresa, com capital social de R$10 mil e que, por isso, faz jus à moderação sancionatória. Então, eu faço algumas ponderações aqui a respeito do 85A, que o redutor do artigo 525A não é impeditivo para a redução ou relevação da multa fiscal, 527, nem pode ser fundamento único para negar o pedido do contribuinte, ao contrário do argumentado pela representação fiscal em suas contrarrazões. E eu faço assim a seguinte ponderação, que o artigo 85A, na verdade, ele é norma que compõe aqui a regra matriz de incidência sancionatória, né? Ele fixa o valor da multa, né? Ele tem, na prática, ele faz uma redução, mas do ponto de vista jurídico, na minha visão, o 85A, ele compõe
a regra matriz de incidência no aspecto quantitativo, né? Então, ele fixa um valor. Então, fixado o valor, a partir daí é que eu posso e devo avaliar se cabe o 527A, né? Então, eu faço várias considerações aqui a respeito da regra matriz de incidência, né? E prossigo aqui, só para não cansá-los, né? Estou dizendo o seguinte: colocada a premissa de que o artigo 85A da Lei 6374/80 não é norma de moderação sancionatória, infere-se que, estando presentes os requisitos objetivos, deverá o julgador enfrentar a questão da aplicação do 527A do RIC, tendo em vista os critérios subjetivos da norma. E aqui eu faço novas considerações a respeito dos requisitos objetivos e dos critérios subjetivos que devem ser apreciados quando a matéria é trazida aqui para esse tribunal, né? Então, no que tange aos itens 3 e 4 do AIN, infere-se que a infração fiscal é por descumprimento do dever instrumental, tendo sido aplicada a multa isolada ao contribuinte. Assim, a infração não implica falta de pagamento de impostos. Também não há indicação, e muito menos provas, de que o contribuinte tenha praticado a infração com dolo ou fraude, tanto que for aplicada a regra do artigo 85A da Lei 6374. Destaque, quanto aos itens 3 e 4 do AIN, os requisitos objetivos estão presentes, e há requerimento expresso. Então, presentes os requisitos objetivos, eu passo, então, a análise dos requisitos subjetivos. Em relação aos antecedentes fiscais, verifico que não há notícias da existência de auto de infração em definitivo lavrado contra o contribuinte. Logo, é de se considerar o contribuinte primário para todos os efeitos legais do artigo ex-vid do artigo 20 da Lei 13457. Assim sendo, havendo ou não existência de antecedentes fiscais, o julgador deverá analisar o caso concreto e sopesar este critério com o critério do porte econômico, que é outro requisito subjetivo explícito contido na norma do parágrafo 3º do artigo 527A, e ainda com o critério implícito das circunstâncias do caso concreto. No caso subjúdice, como dito a Lures, o contribuinte não possui antecedentes fiscais. Quanto ao porte econômico, seu capital social é de R$10 mil, conforme consta do cadastro de folha 204, de modo que considera-se que o contribuinte é de pequeno porte. Entretanto, entendo que a falta de escrituração de documentos fiscais deve receber maior censura, pois trata-se de infração que dificulta sobremaneira a fiscalização da administração tributária. De outra parte, o recorrente não trouxe qualquer justificativo ou elemento para demonstrar a baixa intensidade da culpa no cometimento das infrações fiscais, dos itens 3 e 4, como, por exemplo, equívocos ou erro do contador, enfim, tem muitas variáveis aí. Limitou-se a confessar a infração e pleitear a redução das multas fiscais por serem excessivas. Portanto, as circunstâncias do caso concreto não permitem a redução, nem muito menos a relevação das sanções tributárias, de tal modo que considero como razoáveis e proporcionais, vale dizer, para que o efeito repressivo das multas fiscais sejam eficazes no atingimento das finalidades inerentes. Nestas condições, penso que o valor da reprimenda é deveras adequado para os fins didáticos colimados, máxime porque o contribuinte tem plenas condições de absorver o pagamento da multa aplicada. De start, rejeito o pedido de redução ou relevação da multa fiscal quanto aos itens 3 e 4 do AIN, ficando integralmente mantidas. Quanto aos juros, também tem algumas considerações e fundamentos, mas eu estou reconhecendo, dando provimento ao recurso nesta parte, para aplicar a súmula 10 do TIT, já revisada, e afastando-se, portanto, o excesso de juros. Então, ante o exposto, eu conheço integralmente o recurso de ofício, dou parcial provimento para restabelecer a integralidade da multa fiscal do item 3 do AIN, afastando a aplicação do artigo 85A da Lei 6374/89, bem como para restabelecer a inclusão das notas fiscais tais e tais na exigência do item 4 do AIN, mantida a aplicação do artigo 85A da Lei 6374, em relação ao item 4. Quanto ao recurso de ofício, conheço em parte. Na parte conhecida, dou parcial provimento apenas para afastar o excesso de juros, conforme a súmula 10 do TIT. Esse, então, é o meu voto, que submeto aí à discussão. Presidente, cumprimento pelo voto e já adianto que eu vou acompanhar. Presidente, cumprimento também pelo voto, muito bem elaborado, e vou acompanhá-lo também.
Rivaldo, Obrigado. também cumprimento pelo voto aí. E eu fiquei curioso no tocante à aplicação do 85A. Tem dois itens, né? E os dois itens são da mesma acusação. Como que é o posicionamento do senhor em relação a esse caso específico, que existem duas infrações idênticas? Eu entendo aqui que você tem que aplicar o 85A, um para cada lançamento fiscal, um para cada infração, um para cada item. Mesmo que as infrações sejam idênticas. Mesmo que sejam idênticas. Até porque os valores são diferentes. Você vê que no item 4, coube a redução, porque passou do limite. E o item 3 não coube, porque não passou do limite. Né? Então, foi curioso esse caso aqui, que foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação. Né? Então, se você olhar lá o parágrafo 3º do artigo 85A, ele é claro no sentido de que você tem que aplicar para cada item de infração. Ele fala para cada infração, não fala para cada item, né? Mas então, exatamente, mas eu estou dizendo o seguinte, para cada infração, para mim é para cada item, cada infração tem um lançamento fiscal separadamente, né? Uhum. Então, eu interpretei de uma forma restritiva, né? Porque como você vai fazer um recálculo da multa para fazer uma adequação, né? Então, a minha interpretação foi nesse sentido, que é para cada... Tanto que eu uso no meu voto, eu não uso a expressão infração, eu uso lançamento, para cada lançamento fiscal. Né? Nesse caso específico aí, por ser da fiscalização externa também, né? Eu sei que o fiscal tinha necessariamente que dividir em dois itens, porque Isso. parte dos itens tem aquela redução de 50% de não escrituração, né? Então, um item ficou a 10%, o outro a 5%. Mas, no caso, se isso tivesse sido uma discricionariedade da autoridade fiscal de optar por dividir a mesma infração em dois itens, o posicionamento do doutor seria o mesmo também? Não, aí é o seguinte, se todo lançamento fiscal fosse um só, aí eu aplicaria o 85 para aquele lançamento fiscal. É uma sutileza mesmo. Eu fiquei realmente em dúvida aqui, né, a respeito dessa questão, que para mim é nova, né? A norma é nova, né? Não é tão antiga assim, né? Mas eu entendi aqui que teria que ser para cada lançamento fiscal. Né? Por curiosidade, nesse caso aqui, né, o valor de um deu para aplicar e o outro não, porque não superou o limite. Né? E mesmo que aglutinasse os dois, e os dois passassem de valor, poderia dar valores diferentes também. Uhum. Né? Porque vamos supor que o item 3 também tivesse superado o limite. Os valores iam ser outros, mesmo que somados depois. A redução de um ia ser diferente da redução do outro. A não ser que os números fossem exatamente iguais, né? Mas, então, eu fui por esse caminho aí, porque apesar de serem as mesmas infrações, né? Mesmo tipo de acusação, eu optei, na minha interpretação, de aplicar para cada lançamento fiscal. Até porque os resultados são diferentes. Aplicando ou não o 85A, os valores iam ser diferentes. Nesse caso aí, não foi uma discricionariedade do fiscal, porque ele necessariamente precisa fazer essa divisão para cobrar a multa do que tem a redução de 50% e do que não. Mas, assim, eu entendo que num eventual caso onde se veja que isso foi uma discricionariedade da autoridade fiscal, justamente para não aplicar o 85A, que teriam que ser considerados, assim. Aí, Não é o caso, né? Aí é o seguinte, aí eu acho que, nesse caso, a autoridade fiscal estava vinculada, ela tinha que fazer em dois. Uhum. Né? Agora, se o fiscal, na minha opinião, se o fiscal fizer essa separação
e não tiver justificativa para separar em dois itens, o contribuinte teria que observar isso, alegar, né, que na prática se trata de uma só infração, porque não tem justificativa para separar, e pleitear a aplicação do 85A. Aí eu concordaria. Um tema aí para a versão 2 do livro, para edição Pois 2. Verdade. Isso aqui não tinha ainda, né? 85A não tinha ainda. Tá, joia. Eu vou acompanhar, tá, doutor Orivaldo? Só para fixar Não, isso. mas é uma colocação muito interessante a sua, né? Porque a lei fala em infrações, mas eu acho que a lei devia colocar a cada lançamento fiscal. Ele quis colocar a cada infração, e isso causa realmente uma dúvida. Fala, mas é cada infração? Quer dizer que as infrações forem iguais, então eu posso aplicar a mesma, né? A rigor pode ser feito um item para cada operação, né? É. Nada impede o agente fiscal de lavrar um item para cada operação. É uma discricionariedade dele. Só que Aí, aí eventualmente, essa discricionariedade pode, com esse entendimento aí, pode eventualmente suprimir a aplicação do 85A, né? A questão seria mais essa aí. realmente poderia acarretar aí digamos assim, vamos dizer assim, essa manobra, né, para evitar. Mas aí a gente cai na possibilidade de redução pelo 527A. O contribuinte ele não fica sem a possibilidade dele adequar aí a multa, não é? Inclusive, pode até ser uma justificativa. Ó, se eu tivesse juntado tudo, ia ultrapassar o limite, então pode ser um argumento para justificar uma redução pelo 527A. Se o fisco. Por isso que eu deixo bem claro que o 85A, mesmo que ele seja aplicado, não inibe você aplicar o 527A. Então, se, por exemplo, a fiscalização optar por fazer dessa maneira para o contribuinte não ter a redução, né, pelo 85A, mas vai poder ter a redução pelo 527A. Ele não fica sem a chance de, entendeu? Tá certo. Então é bem curioso, bem interessante aí a sua. Mas assim, eu vou refletir bastante aí pelo que você me falou, viu? Mas nesse caso, como necessariamente a fiscalização teria que separar, né, teria que fazer em dois itens, eu estou entendendo aqui que teria que ser um para cada um. Tá certo. Mas vou estar aberto aí para repensar aí. Bem interessante a sua colocação, Flávio. Obrigado aí pela. Tá jóia. Estamos de acordo também com o voto aí, senhor presidente. Essa questão do 85A levantada pelo Dr. Flávio é interessante. No caso em questão, um item se refere a operações tributadas e outro item se refere a operações não tributadas, né? A falta de escrituração de documentos de entrada. Então, para estar caracterizado aí que deveria ser aplicado por item o 85A. Também é importante essa questão que o doutor analisou com relação à absorção, ou seja, o fato dele ter não escriturado notas fiscais de saída ou escriturado notas fiscais de saída, consignando operações tributadas como não tributadas, isso não tem nenhuma relação, absolutamente nenhuma relação com o fato dele não ter escriturado notas fiscais de entrada. Então, realmente não há que se falar em absorção nesse caso. Estamos de acordo com o voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado aí pela intervenção de todos. Então, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para a quórum de votação. Todos confirmados? Processo em votação.
Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, recurso de ofício conhecido e provido em parte, e recurso ordinário conhecido em parte e provido em parte apenas em relação aos juros à unanimidade. Julgamento encerrado. Bom, com o encerramento deste processo, nós, então, encerramos, então, a pauta, a sessão de hoje, né? Declaro encerrada a sessão. Estou aqui encerrando no EPAT. Muito bem, a sessão encerrada. Peço, então, que o Oswaldo encerre a nossa gravação.